Então, a obtenção dos esforços excitantes, ou melhor, o conhecimento dos esforços excitantes, uma visão qualitativa dos esforços excitantes, é assim o beabá da engenharia de estruturas, né? Porque você vai conferir uma armadura de concreto armado, seja lá aquela grelha do porte que compõe o pavimento, mas você precisa saber aonde olhar se o momento é positivo, o momento é negativo, onde é que acontecem os esforços máximos, onde é que acontecem os esforços máximos no caso de um momento onde vai ter a armadura mais robusta, e é onde você vai conferir, onde você vai elencar os primeiros lugares onde você vai olhar. Quem norteia isso é o aspecto do diagrama. E para isso, para que você consiga isso, você precisa ter em mente como é que se dá os esforços excitantes ao longo da estrutura, né? E agora está todo mundo muito novo, né? Vocês agora acham que estão mal vendo o que é um esforço excitante, e só com o tempo que você vai adquirindo a sensibilidade de imaginar como é que se dá os esforços excitantes. Agora a gente precisa quantificar esses esforços, determinar suas equações e tudo mais. Então, começando aqui com um exemplo. Uma carga uniformemente distribuída Q de x, um comprimento L, eu tenho meu ponto A, o meu ponto B, e eu tenho aqui. Então, primeira coisa, classificação da estrutura, né? Eu tenho três equações de equilíbrio: somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Então, esse apoio aqui, ele é um apoio do segundo gênero e ele tem duas reações de apoio, RVA e RH. E esse apoio tem RVB. Eu tenho somatório de fx, somatório de fy, somatório de momento, três equações e três incógnitas, portanto a minha estrutura é isostática, ela é estaticamente determinada. E a primeira coisa a fazer é determinar as reações de apoio. Então, reações. Então vamos lá. Somatório de fx igual a zero. Então, RH tem mais alguma força horizontal? Não tem mais nenhuma força horizontal, então é igual a zero. Então, RH é igual a zero. Somatório de FY é igual a zero. Então, eu tenho RVA menos mais RVB e menos, aí a gente sabe, né? Menos a força equivalente dessa carga distribuída, e a gente mostrou antes, né? Menos a integral de 0 a L de Q de x dx. Então, eu vou ter aqui que RVA mais RVB menos Q vezes L é igual a zero.
Essa é a integral de uma constante, né? Então fica Q vezes x, a integral. Avaliado de 0 a L fica Q vezes L. Então essa aqui é a nossa força equivalente, é Q vezes L para uma carga uniformemente distribuída. E somatório dos momentos. Os momentos eu vou escolher um polo, posso escolher qualquer polo, né? Eu normalmente gosto de escolher o polo do momento onde atua uma reação de apoio, porque daí o braço dessa reação de apoio é nulo, essa reação de apoio já sai fora da equação, já simplifica a minha equação, na verdade, não é que sai fora, aquela RVA vezes 0 mais RH vezes 0 dá tudo 0. Então, se eu escolho o polo do momento em A, eu já tenho essa facilidade. Eu normalmente escolho a rotação no sentido anti-horário como positivo. Isso é de cada um, mas me sinto familiar assim. Então, mais no sentido anti-horário, mais. E no ponto A, então eu vou ter o que aqui? Então, eu tenho a força equivalente, FEQ, que atua em L sobre 2. Então, a minha força equivalente atua em L sobre 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, menos Q vezes L vezes L sobre 2. Então, a minha força equivalente vezes o braço L sobre 2 menos mais RVB vezes L. Então, veja o que acontece, né? Eu coloquei menos porque tomando o polo do momento aqui, ó, essa força gira no sentido, faz a estrutura girar no sentido horário, negativo ao que eu convencionei. Então, por isso, menos. Mais RVB. Essa força aqui, eu chutei ela inicialmente como para cima, então na equação ela tende a girar a estrutura no sentido horário, anti-horário, perdão, no sentido positivo que eu adotei. Então, mais RVB vezes L. Portanto, agora que eu tenho as três equações, as três em volta, eu resolvo o meu sistema de equações, só que eu já consigo já de cara resolvendo a terceira equação. Então, RVB é igual a RVB é igual a Q vezes L ao quadrado sobre 2 dividido por L, que eu passei para cá. Então, que é igual a QL sobre 2. Então, agora que eu tenho RVB, eu venho aqui nessa segunda equação, somatório das forças em Y, e o que acontece, né? RVA mais RVB é igual a Q vezes L. Q vezes L menos QL sobre 2 é igual a RVA. É igual a Q vezes L sobre 2. Então agora, senhoras e senhores, eu tenho aqui, conheço RHA, conheço RVA e conheço RVB. Ou seja, eu conheço todas as forças externas que atuam na estrutura. Agora, conhecendo as forças externas, a gente pode partir para a obtenção das equações dos esforços solicitantes. Então, equações analíticas dos esforços solicitantes. Então, para a obtenção dos esforços solicitantes, a gente usa o método das seções. O método das seções é fazer o corte. Então, vamos lá.
Então temos aqui a um certo valor x, a gente temos aqui QL sobre 2 Q de x, que é constante, e a gente desenha para baixo. Quando a gente faz o corte, a gente pode pegar tanto a parte esquerda como a direita. Eu gosto muito de pegar a parte esquerda, mas não é uma regra. Quando a gente pega da parte esquerda, a gente desenha assim. Cortante positiva é uma seta para baixo. Esforço normal saindo da barra positiva. E o momento fator positivo é o momento que traciona as fibras de baixo e comprime as de cima. Então, a convenção do sinal para momento positivo é aquele que traciona as fibras de baixo e comprime as de cima. O momento que faz isso com a viga é o momento positivo. O momento que faz isso com a viga é um momento negativo. E olha, já podem observar, mais para frente vamos falar, e que quando a estrutura flat, a viga flat, as seções que são planas permanecem planas após a deformação. Essas retas transversais da barra, né, continuam retas e perpendicular ao eixo após a deformação da barra. Isso é uma hipótese das seções planas, que é uma coisa que está sempre sendo utilizada no desenvolvimento das formulações. Então, N, V e N. Então, vamos lá. Somatório de Fx é igual a zero. Então, N mais 0 é igual a 0. Então, N é igual a 0. Somatório de Fy. Somatório de Fy eu vou ter o quê? V é igual a 0. Então, eu tenho. Então, eu vou adotar aqui como positivo as forças tudo indo para baixo, porque a minha cortante está para baixo. Então, V mais Q. A força que atua aqui, ó, nesse pedaço aqui, é Q vezes X menos QL sobre 2. Então, V é igual a 0. Então, V é igual, isolando, é igual, passa tudo para o outro lado, é igual a Q vezes L sobre 2, que é o valor da reação, menos a carga vezes X. Então, essa é a minha equação analítica do esforço cortante. E agora, com o somatório dos momentos, a gente vai achar igual a 0. Agora, o polo do momento fica aonde? Na minha seção S, onde eu fiz o corte. Né? Quando a gente usa as reações de apoio, o polo do momento fica aonde a gente quiser. Né? Pode ficar aqui em qualquer ponto, inclusive a gente pode escolher sobre o apoio. Agora, para a obtenção do momento, a gente usa aqui a gente usa o polo do momento aonde você fez o corte. E, além disso, né, momento positivo aqui não importa se é sentido horário ou anti-horário. O que importa aqui é se ele está tracionando as fibras de baixo ou comprimindo as fibras de baixo. Então, a gente sempre coloca o momento, tipo assim, no corte, as hipóteses aqui pro sentido dos momentos como positivo. Depois a gente descobre se é negativo ou não. Então, M. Então, vamos lá. Então, M mais. Agora, a força equivalente desse negócio aqui, ó, é Q vezes X, que é a integral de Q ao longo da barra, QX. E onde é que atua a nossa força equivalente? A X sobre 2 da minha seção S. Então, aqui atua a nossa força equivalente.
menos, aliás, M vezes essa força equivalente, M, perdão, mais a força equivalente vezes esse braço. O que é força equivalente? Q vezes X, meu X, vezes que braço? X sobre 2. M mais Q, X sobre 2, menos QL sobre 2, que é essa força, nossa reação de apoio, vezes nosso bração X, é igual a zero. Então a nossa equação do momento fletor vai ser o quê? M é igual a Q L sobre 2 vezes X menos Qx ao quadrado sobre 2. Então, V e está aqui a nossa equação do esforço normal, N igual a zero, a equação do esforço excitante e a equação do momento fletor. Agora, vamos traçar aqui os diagramas. Então, traçamos aqui. Bom, vou traçar uma reta, né? O que acontece com o esforço normal? O esforço normal é nulo ao longo de toda a barra. Então, nosso N é igual a zero. O esforço cortante. O esforço cortante, o que acontece? Ele começa com QL sobre 2, menos QX. Então, QL sobre 2 menos QL, quando chega aqui na outra ponta, fica menos QL sobre 2. Fica menos. Então, está aqui o diagrama de esforço cortante. Então, eu tenho um esforço cortante até a metade da viga, esforço cortante positivo, e depois da metade, esforço cortante negativo. Aqui, ó, vou colocar esse zero aqui, L sobre 2. E, gente, vamos agora prestar atenção muito no detalhe. O diagrama de momento. O que acontece? Quando x for zero, M é igual a zero. Quando x for L, eu vou ter QL ao quadrado sobre 2, menos QL ao quadrado sobre 2, zero também. E quando x for L sobre 2, que é um momento máximo, então aqui eu vou ter QL ao quadrado sobre 4 menos QL ao quadrado sobre 8, que dá QL ao quadrado sobre 8. Momento positivo. E aí, Maico, mas o momento é positivo, você desenhou a barriga para baixo, por que você não desenhou assim? Bom, isso é uma outra convenção importante. Quando você pega livros de exercícios materiais, como Beer, o Hitler, normalmente são livros de origem americana ou inglesa, e a tradição desse povo é muito mais trabalhar com aço. Então, com aço,
não é muito relevante você saber a orientação do momento fletor, se o momento fletor é positivo ou negativo. Agora, o Brasil ele tem a partitura muito fundamentada na França e Alemanha, que tem muita tradição de trabalhar com concreto armado, né? Então, assim, trabalhar com concreto armado, quando a gente usa um software brasileiro de concreto armado e tudo mais, ele desenha um momento positivo para baixo. Por quê? Porque é aonde, aqui, ó, por exemplo, se isso aqui fosse uma viga de concreto, né? Onde é que eu vou colocar armadura? E onde eu tenho as maiores armaduras, por exemplo, é aqui na parte inferior. Então a ideia aqui, ó, é que o momento fletor do desenho do momento fletor meio que dá uma ideia da deformada da estrutura, né? E aonde atuam os máximos esforços. Eu coloco os máximos, as barras aqui na parte inferior. Então isso é uma questão de tradição, né? Não é uma regra. Agora, eu acho que é muito conveniente vocês se acostumarem a desenhar o diagrama de momento fletor positivo sempre para baixo da barra, né? Outra coisa importante, gente, basta só observar aqui, ó, se a gente derivar essa função, ó, a derivada de QL sobre 2 vezes x fica QL sobre 2, e a derivada de QX ao quadrado sobre 2 fica Q vezes x. Então a derivada do momento é igual a cortante, e a derivada da cortante é igual a carga, né? Então só uma mera curiosidade, depois eu vou fundamentar ainda qual que é, de onde é que vem essa relação, mas a gente já observou aqui, ó, que a derivada do momento fletor é igual à equação da cortante. E portanto, além disso, a gente tem de informação o quê? Se a gente derivar essa função, a gente tem a cortante. E onde é que, quando a gente estuda máximos e mínimos de funções, o máximo ou mínimo acontece onde a sua derivada é igual a zero. E a derivada do momento fletor, que é a cortante, é nula no meio do vão. Por isso, o máximo momento fletor dessa viga acontece matematicamente no meio do vão, e é onde a gente espera, né? Se você colocar uma carga distribuída, é claro que isso vai refletir mais ou menos assim. Se isso fosse quebrar, tenderia a quebrar mais ou menos no meio, aonde o momento fletor é máximo, onde inicialmente acontecerá as maiores tensões, e é onde primeiro essas tensões ultrapassam a capacidade resistente do material, né? Então tá aqui um exemplinho de momento de esforço solicitante, usando aqui esse arcabouço aqui da estática, né? Onde com os esforços solicitantes, com a equações de equilíbrio, a gente determinou as reações de apoio, com as reações de apoio a gente determinou as equações dos esforços solicitantes e determinou aqui os diagramas, e a gente sabe, né, que isso aqui lá da barrinha, né, esse que era pela sobre 8, que é igual o meu momento, que é igual também a integral de 0 a L de sigma x vezes y dA, e essa cortante V aqui, o esforço cortante maior acontece perto dos apoios, por exemplo, concreto armado, os estribos mais robustos que servem para suportar o esforço cortante é perto dos apoios. E essa integral aqui nesse ponto aqui, por exemplo, né, que é L sobre 2, que é igual a V, que é igual a integral ao longo da área da seção transversal, que eu idealizei aqui para uma linha, né, mas isso é uma barra, um corpo sólido tridimensional que tem uma área da sua seção transversal, e as tensões que atuam tal x, y
dA, o somatório de todas essas tensões, resulta cortante que a gente consegue determinar com as condições de equilíbrio da estática. E depois, por fim, é que a gente vai chegar aqui e aqui ao longo do curso. Ok? Então é isso que eu tinha para esse vídeo.